O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santiparva. Mokshadharma Parva. Capítulo 211. Alma separada do resto dos elementos. Verdadeira emancipação. Bhishma disse: todos os seres móveis e imóveis, distribuídos em 4 classes, são citados como sendo de nascimento e manifesto e morte e manifesta. Existindo somente na alma e manifesta, a mente é citada como sendo possuidora dos atributos do imanifesto. Pois ela só existe junto com a alma, assim como uma segunda lua é vista na água, mas que não existe se não existir a lua original e verdadeira. Como uma enorme árvore está oculta dentro de uma pequena flor asvata não desabrochada e se torna observável somente quando ela sai, assim mesmo ocorre o nascimento do que é imanifesto. Um pedaço de ferro, que é inanimado, corre em direção a um pedaço de pedra ina. Similarmente, tendências e propensões devidos a instintos naturais, e tudo mais, correm em direção à alma em uma nova vida. Logo que a alma toma uma nova forma ou corpo, todas as propensões e inclinações, como dependentes de seus atos passados, tomam posse dela. A Vidya ou Maya também tomam posse dela. De fato, assim como aquelas propensões e posses nascidas de ignorância e ilusão, e inanimadas em relação à sua natureza, são unidas com a alma quando renascida, da mesma maneira, aquelas outras propensões e aspirações da alma que têm seu olhar dirigido em direção a Brahma se tornam unidas com ela, vindas a ela diretamente do próprio Brahma. Como todas as propensões e posses mais sombrias e indiferentes que vão à alma em sua nova vida, nascidas dos atos de vidas passadas, todas as aspirações superiores também da alma vão até ela diretamente de Brahma. Nem terra, nem céu, nem firmamento, nem coisas, nem os ares vitais, nem virtude e vício, nem qualquer coisa mais, existia antes, exceto a alma Chit. Nem eles têm qualquer ligação necessária mesmo com a alma Chit corrompida pela ignorância, pois ela existe independentemente deles. A alma é eterna. Ela é indestrutível. Ela se encontra em todas as criaturas. Ela é a causa da mente. Ela é sem atributos. Este universo que nós percebemos foi declarado nos Vedas como sendo devido à ignorância ou ilusão. As percepções da alma de forma, etc., são devido a desejos passados. A alma, quando ela vem a ser dotada daquelas causas, isto é, desejo, é levada ao estado de estar envolvida em ações. Por causa daquela condição, pois aquelas ações novamente produzem desejos para terminarem em ações de novo e assim sucessivamente, esta enorme roda da existência gira, sem início e sem fim. O imanifesto, isto é, a compreensão com os desejos, é o cubo daquela roda. O manifesto, isto é, o corpo com os sentidos, constitui seu conjunto de raios, as percepções e ações formam sua circunferência. Impulsionada pela qualidade de rajas paixão, a alma preside sobre ela testemunhando suas revoluções. Como fazedores de óleo pressionando sementes oleaginosas em sua máquina, as consequências nascidas da ignorância, atacando o universo de criaturas, o qual está umedecido por rajas, o comprimem ou trituram naquela roda. Naquela sucessão de existências, a criatura viva, apanhada pela ideia do eu em consequência do desejo, se envolve em ações. Na união de causa e efeito, aquelas ações outra vez se tornam novas causas. Efeitos não entram em causas. Nem causas entram em efeitos. Na produção de efeitos, o tempo é a causa. As essências primordiais, 8 em número como mencionado antes, e suas modificações 16 em número, repletas de causas, existem em um estado de união, por serem sempre presididas pela alma. Como poeira seguindo o vento que a move, a alma criatura, privada de corpo, mas dotada ainda de inclinações nascidas de paixão e ignorância e com princípios de causas constituídos pelas ações da vida que acabou, se move adiante, seguindo a direção que a alma suprema dá a ela. A alma, no entanto, nunca é tocada por aquelas inclinações e propensões. Nem aquelas são tocadas pela alma que é superior a elas. O vento, que é naturalmente puro, nunca é manchado pelo pó que ele carrega.
Como o vento é realmente separado do pó que carrega, assim mesmo, o homem de sabedoria deve saber, é a ligação entre aquilo que é chamado de existência ou vida e a alma. Ninguém deve presumir que a alma, por sua aparente união com o corpo e os sentidos e as outras propensões e crenças e descrenças, é realmente dotada deles como suas qualidades necessárias e absolutas. Por outro lado, a alma deve ser considerada como existente em sua própria natureza. Assim o Rishi divino esclareceu a dúvida que tinha tomado posse da mente de seu discípulo. Apesar disso, as pessoas dependem dos meios consistindo em ações e ritos das escrituras para rejeitar miséria e ganhar felicidade. Sementes que são chamuscadas pelo fogo não manifestam brotos. Do mesmo modo, se tudo que contribui para a miséria for consumido pelo fogo do verdadeiro conhecimento, a alma escapa da obrigação de renascimento no mundo. Capítulo 212. Pureza, paixão e ignorância. Bhishma disse: pessoas dedicadas à prática de ações consideram muito a prática de ações. Similarmente, aquelas que são devotadas ao conhecimento não consideram qualquer outra coisa além do conhecimento. Pessoas totalmente conhecedoras dos Vedas e dependentes das declarações contidas neles são raras. Aqueles que são mais inteligentes desejam o caminho da abstenção das ações como o melhor dos dois, isto é, céu e emancipação. Os Vedas contêm declarações de ambos os tipos, isto é, eles incitam a ação como também a abstenção da ação. A primeira é necessária como um degrau para a última. São raros os homens que compreendem as declarações dos Vedas dessa maneira e que agem de acordo com aquelas declarações. A abstenção das ações é praticada por aqueles que possuem grande sabedoria. Aquela conduta, portanto, é louvável. A inteligência a qual incita a abstenção das ações, é aquela pela qual alguém alcança a emancipação. Possuidora de corpo, uma pessoa, por insensatez, e dotada de ira e cobiça e todas as propensões nascidas de paixão e ignorância, se torna ligada a todos os objetos mundanos. Alguém, portanto, que deseja destruir sua conexão com o corpo, nunca deve se entregar a alguma ação impura. Por outro lado, ele deve criar por meio de suas próprias ações um caminho para alcançar a emancipação, sem desejar regiões de felicidade no mundo seguinte. Como o ouro, quando unido com ferro, perde sua pureza e falha em brilhar, assim mesmo o conhecimento, quando existindo com apego a objetos mundanos e tais outros defeitos, falha em manifestar seu esplendor. Aquele que, influenciado pela cobiça e seguindo os ditames do desejo e da ira, pratica a maldade, contrariando o caminho da retidão, encontra com a destruição completa. Alguém que deseja se beneficiar nunca deve seguir, com excesso de atrações, posses mundanas representadas pelos objetos dos sentidos. Se ele fizer isso, ira e alegria e tristeza nascem umas das outras e o fazem miserável. Quando o corpo de todos é feito dos 5 elementos originais como também dos 3 atributos de bondade, paixão e ignorância, quem uma pessoa adorará e quem ela repreenderá com quais palavras? Somente aqueles que são tolos se tornam ligados aos objetos dos sentidos. Por tolice eles não sabem que seus corpos são somente modificações. Como uma casa feita de terra é rebocada com terra, assim mesmo este corpo que é feito de terra é protegido da destruição pelo alimento o qual é somente uma modificação da terra. Mel e óleo e leite e manteiga e carne e sal e melado e grãos de todos os tipos e frutas e raízes, são todos modificações de terra e água. Reclusos que vivem na selva, abandonando todo o desejo por alimento rico e saboroso, comem comida simples, que também é sem sabor, somente para manter o corpo. Da mesma maneira, uma pessoa que mora na selva do mundo deve estar preparada para o trabalho e deve ingerir alimento para passar pela vida, como um paciente tomando remédio. Uma pessoa de alma nobre, examinando todas as coisas de uma natureza mundana que se aproximam dela, pela ajuda da verdade, pureza, franqueza, um espírito de renúncia, esclarecimento, coragem, benevolência, fortaleza, inteligência, reflexão, e austeridades, e desejosa de obter tranquilidade, deve controlar seus sentidos.
Todas as criaturas, entorpecidas, por causa da ignorância, pelos atributos de bondade e paixão e ignorância, estão girando continuamente como uma roda. Todos os erros, portanto, que são nascidos da ignorância, devem ser examinados de perto, e a ideia de eu que tem sua origem na ignorância, e que produz miséria, deve ser evitada. Os 5 elementos, os sentidos, as qualidades de bondade, paixão e ignorância, os 3 mundos com o próprio Ser Supremo, e as ações, todos dependem da consciência do Eu. A princípio havia somente Jiva ou a alma tendo só o conhecimento como seu atributo. Quando ela veio a ser coberta pela ignorância, o universo surgiu em volta dela. A consciência é devido àquela união da alma com a ignorância. Então, todas as coisas dependem da consciência, e a consciência é a base de toda a tristeza. Como o tempo, sob suas próprias leis, sempre mostra os fenômenos das estações uns depois dos outros, assim mesmo alguém deve saber que a consciência em todas as criaturas é aquilo que induz as ações. Se todas as coisas dependem da consciência que é um atributo da ignorância ou ilusão, por que então esta uniformidade em vez da irregularidade que caracteriza todas as percepções em sonhos? A resposta é que a uniformidade é o resultado de atos passados, de atos que são devidos à consciência. Estes produzem uniformidade de percepções assim como o tempo, sujeito às suas próprias leis, produz os fenômenos das estações como uniformidade. Tamas do qual procede a consciência deve ser conhecido como produtivo de ilusões. Ele é como a escuridão e é nascido da ignorância. Aos 3 atributos de bondade, paixão e ignorância estão ligadas todas as alegrias e tristezas das criaturas. Escute agora aquelas consequências que provêm das qualidades de bondade, paixão e ignorância. Contentamento, a satisfação que surge da alegria, certeza, inteligência e memória, essas são as consequências nascidas do atributo de bondade. Eu agora mencionarei as consequências da paixão e ignorância. Desejo, ira, erro, cupidez, estupefação, medo e fadiga pertencem ao atributo de paixão. Melancolia, angústia, descontentamento, vaidade, orgulho e maldade, todos pertencem à ignorância. Examinando a gravidade ou leveza desses e outros defeitos que moram na alma, uma pessoa deve refletir sobre cada um deles um depois do outro para averiguar quais deles existem, quais têm se tornado fortes ou fracos, quais foram rechaçados, e quais restam. Yudhishthira disse: quais defeitos são abandonados pelas pessoas desejosas de emancipação? Quais são aqueles que são enfraquecidos por elas? Quais são os defeitos que vêm repetidamente e são, portanto, incapazes de serem eliminados? Quais, também, são considerados como fracos, por estupefação e, portanto, como permissíveis? Quais, de fato, são aquelas faltas sobre cuja força e fraqueza um homem sábio deve refletir com a ajuda de inteligência e bom senso? Eu tenho dúvidas sobre esses assuntos. Fale para mim sobre eles, ó avô. Bhishma disse: uma pessoa de alma pura, por arrancar todos os seus defeitos por suas raízes, consegue obter emancipação. Como um machado feito de aço corta uma corrente do aço e realizando a ação quebra a si mesmo, do mesmo modo, uma pessoa de alma purificada, destruindo todos os defeitos que provêm da ignorância e que são nascidos com a alma quando ela renasce, consegue dissolver sua conexão com o corpo e alcançar a emancipação. As qualidades que têm sua origem na paixão, aquelas que provêm da ignorância, e aquelas imaculadas caracterizadas pela pureza, isto é, aquelas incluídas sob a qualidade da bondade, constituem a semente da qual todas as criaturas incorporadas crescem. Entre estas, só a qualidade de bondade é a causa através da qual pessoas de almas purificadas conseguem alcançar a emancipação. Uma pessoa de alma pura, portanto, deve abandonar todas as qualidades nascidas de paixão e ignorância. Então, quando a qualidade de bondade se torna livre daquelas de paixão e ignorância, ela fica mais resplandecente ainda. Alguns dizem que sacrifícios e outras ações realizadas com a ajuda de mantras, e que certamente contribuem para a purificação da alma, são ações más ou cruéis. Este ponto de vista não é correto.
Por outro lado, aqueles atos são os meios principais para dissociar a alma de todos os apegos mundanos, e para a observância da religião de tranquilidade. Pela influência das qualidades nascidas da paixão, todas as ações injustas são realizadas, e todos os atos repletos de propósitos mundanos, como também todos os atos que provêm do desejo, são realizados. Pelas qualidades nascidas da ignorância, alguém faz todas as ações repletas de cobiça e surgidas da ira. Pelo atributo de ignorância, uma pessoa adota sono e procrastinação e fica viciada em todas as ações de crueldade e prazer carnal. Aquela pessoa, no entanto, que, possuidora de fé e conhecimento das Escrituras, é observadora do atributo de bondade, faz somente todas as coisas boas, e se torna dotada de beleza moral e alma livre de toda mácula. Capítulo 213. Mulheres como Prakriti, homens como almas. Mulheres não devem ser perseguidas. Bhishma disse: do atributo de paixão surge ilusão ou perda de bom senso. Do atributo de ignorância, ó touro da raça Bharata, surgem raiva e cobiça, medo e orgulho. Quando todos estes são destruídos, uma pessoa se torna pura. Por obter pureza, uma pessoa consegue chegar ao conhecimento da alma suprema, a qual é resplandecente com refulgência, incapaz de deterioração, sem mudança, que permeia todas as coisas, tem o manifesto como seu refúgio, e é a principal de todas as divindades. Envolvidos em seu maya, homens se afastam do conhecimento e se tornam insensatos, e, por seu conhecimento estar obscurecido, se entregam à ira. Nos Rutis é dito que Brahma tem dois atributos, vidya conhecimento, e avidya a ignorância com maya a ilusão. É por causa deste maya que as almas chit ou jiva se tornam ligadas a coisas mundanas. É por este maya que as pessoas, mesmo quando elas compreendem que tudo é nada, não podem se dissociar totalmente delas. Da ira, eles se tornam sujeitos ao desejo. Do desejo surgem cobiça e ilusão e vaidade e orgulho e egoísmo. De tal egoísmo procedem vários tipos de ações. Das ações surgem diversos laços de afeição, e daqueles laços de afeição surge tristeza ou miséria, e dos atos repletos de alegria e tristeza procede a sujeição a nascimento e morte. Pela obrigação de nascimento, alguém incorre na sujeição a uma residência dentro do útero, devido à união da semente vital e sangue. Aquela residência é poluída com fezes e urina e muco, e sempre suja com o sangue que é gerado lá. Oprimida pela sede, a alma chit se torna ligada à raiva e ao restante que foi enumerado acima. Ela procura, no entanto, escapar daqueles males. Em relação a isto, mulheres devem ser consideradas como instrumentos que determinam a continuidade da corrente da criação. Por sua natureza, as mulheres são kshetra, e os homens são kshetrajna em relação a atributos. Por esta razão, homens de sabedoria nunca devem perseguir mulheres, em especial entre outros objetos do mundo. A força do símile jaz nisto. Prakriti vincula kshetrajna ou a alma e a obriga a tomar nascimento, etc. Mulheres são prakriti, homens são almas. Como a alma deve procurar evitar o contato de prakriti e se esforçar pela emancipação, assim mesmo homens devem procurar evitar mulheres. Deve ser adicionado que mulheres, em quase todos os dialetos da Índia derivados do sânscrito, são comumente chamadas de Prakriti ou símbolos de Prakriti, assim ilustrando a extraordinária popularidade da doutrina filosófica sobre Prakriti e Purusha. De fato, mulheres são como terríveis poderes mântricos. Elas estupefazem homens desprovidos de sabedoria. Elas estão submersas no atributo de paixão. Elas são a encarnação eterna dos sentidos. Kritya é poder mântrico ou a eficácia dos ritos Atharvan. O que é dito aqui é que mulheres são tão terríveis quanto ritos Atharvan, que podem levar destruição até sobre inimigos não vistos. Por causa do forte desejo que homens nutrem por mulheres, a prole procede deles, devido à ação da semente vital. Como alguém expulsa do próprio corpo tais vermes que nascem lá mas que não são uma parte de si mesmo por causa disso, assim mesmo deve-se rejeitar aqueles vermes do corpo que são chamados de filhos, que, embora considerados como da própria pessoa, não são da própria pessoa na verdade.
Da semente vital como do suor e outras imundícies, criaturas surgem do corpo, influenciadas pelas ações de vidas anteriores ou no curso da natureza. Portanto, alguém que possui sabedoria não deve sentir consideração por elas. O sentido é este: vermes parasíticos nascem do suor e outras sujeitas emitidas pelo corpo. Filhos nascem da semente vital. No primeiro caso, é Svabhava natureza que fornece a energia ativa. No último, a imperecível influência de atos e propensões anteriores fornece a força ativa. Os filhos de uma pessoa, portanto, são como vermes parasíticos no corpo dela. A sabedoria ensina desconsideração ou indiferença pelos dois. O atributo de paixão se apoia naquele de ignorância. O atributo de bondade, também, se apoia no de paixão. A ignorância, que é manifesta, se difunde em conhecimento, e causa os fenômenos da inteligência e consciência. Rajas paixão é a causa de pravriti ou propensão para ações. Sattva bondade é iluminação ou aspirações superiores que levam a Brahma. Ambos dependem de tamas ignorância, o primeiro imediatamente, o último imediatamente. Chitta ou Jiva é conhecimento puro. Quando dominado por tamas ou avyakta, ele vem a ser provido daquela existência que é chamada de vida ou que nós percebemos no mundo, as condições daquela vida sendo consciência e inteligência. Aquele conhecimento que possui os atributos de inteligência e consciência é citado como sendo a semente de almas incorporadas. Aquilo, também, que é a semente de tal conhecimento é chamado de Jiva ou Alma Chit. Chit ou Alma é conhecimento completo. Quando coberto com ignorância ou escuridão, ele se torna manifesto por meio de inteligência ou consciência, isto é, assume uma forma ou corpo. Conhecimento coberto por ignorância, portanto, ou conhecimento com os atributos de inteligência ou consciência, é a causa de Chit ou Alma ou Jiva assumir um corpo. Tal conhecimento, portanto, é chamado de a semente do corpo. Então, além disso, vejam a segunda expressão, isto é, a fundação sobre a qual o conhecimento coberto por ignorância ou conhecimento com os atributos de inteligência e consciência se apoia, e, naturalmente, conhecimento puro ou Chit ou Jiva ou alma como ela existia antes da vida. Por consequência de ações e da virtude do tempo, a alma passa por nascimento e repetidas rondas de renascimento. Como em um sonho a alma se diverte como se envolvida com um corpo, o qual, é claro, é devido à ação da mente, da mesma maneira, ela obtém um corpo no útero da mãe por consequência de atributos e propensões tendo ações passadas, como sua origem. Quaisquer percepções enquanto ela está lá, despertadas por ações passadas como a causa operacional, vêm a ser geradas na consciência pela mente coexistindo com ligações. Enquanto no útero da mãe, a alma recorda os atos de vidas passadas, e aqueles atos influenciam e determinam o crescimento de seus sentidos, como também o caráter que ela revelará em sua próxima vida. Pelos pensamentos passados de som, que são despertados nela, a alma, sujeita a tais influências, recebe o órgão de audição. Similarmente, por atração por formas, sua visão é produzida, e de seu desejo a respeito de aroma seu órgão de olfato. Dos pensamentos a respeito de tato ela adquire a pele. Do mesmo modo os 5 ares são adquiridos por ela, isto é, prana, apana, vyana, udana, e samana, que contribuem para manter o corpo existindo. Envolvida em corpo com todos os membros completamente desenvolvidos em consequência como mostrado acima de ações passadas, a alma toma nascimento, com tristeza, física e mental, no início, meio, e fim. Deve ser sabido que a tristeza surge do próprio fato da aceitação de corpo no útero. Ela aumenta com a ideia de eu. Da renúncia destes apegos os quais são a causa do nascimento, a tristeza encontra com um fim. Aquele que está familiarizado com o fim da tristeza alcança a emancipação. Ambas, a origem e a destruição dos sentidos, se apoiam no atributo de paixão. O homem de sabedoria deve agir com escrutínio apropriado com a ajuda do olho constituído pelas escrituras. Os sentidos são originados em rajas. Pela destruição, também, de rajas, eles podem ser destruídos. O que é necessário, portanto, é a conquista de rajas ou paixão. Isso pode ser efetuado com a ajuda do olho cuja visão foi afiada por conhecimento escritural.
Os sentidos de conhecimento, mesmo que eles consigam ganhar todos os seus objetos, nunca conseguem oprimir o homem que não tem desejo. A alma incorporada, por fazer seus sentidos fracos, escapa da obrigação do renascimento. Capítulo 214. Ser livre de paixão, não lançar olhar em mulheres. Do Tomanovaya. Bhishma disse: eu agora te direi quais são os meios para conquistar os sentidos como vistos com o olho das escrituras. Uma pessoa, ó rei, alcançará o fim mais elevado pela ajuda de tal conhecimento e por modelar sua conduta em conformidade com ele. Entre todas as criaturas vivas é dito que o homem é a principal. Entre homens, aqueles que são regenerados são chamados de os principais. E entre os regenerados, aqueles que conhecem os Vedas. Estes últimos são considerados como as almas de todas as criaturas vivas. De fato, aqueles brahmanas que estão familiarizados com os Vedas são considerados como os que tudo veem como oniscientes. Eles são pessoas que se tornarão conhecedoras de Brahma. Como um homem cego, sem guia, encontra muitas dificuldades em uma estrada, assim uma pessoa desprovida de conhecimento encontra muitos obstáculos no mundo. Por esta razão, aqueles que possuem conhecimento são considerados superiores ao resto. Aqueles que desejam adquirir virtude praticam diversos tipos de ritos segundo os ditames das escrituras. Eles, no entanto, não conseguem alcançar a emancipação, tudo que eles ganham sendo aquelas boas qualidades das quais eu logo falarei. O orador deseja mostrar a diferença entre a religião de pravriti ou ações e aquela de nivriti ou abstenção de ações. Aqueles que seguem a primeira não podem obter emancipação. O que eles ganham são certas boas qualidades mencionadas a seguir, as quais, no entanto, são igualmente obtidas pelos seguidores da religião de Nivriti. Pureza de palavras, de corpo e de mente, generosidade, veracidade, constância e inteligência. Estas boas qualidades são mostradas pelas pessoas virtuosas observadoras de ambos os tipos de religião. Aquela que é chamada Brahmacharya, a religião de abstenção ou yoga, é considerada como um meio de alcançar Brahma. Aquela é a principal de todas as religiões. É pela prática daquela religião que alguém alcança o fim mais elevado, isto é, a emancipação. Brahmacharya é desprovida de toda conexão com os 5 ares vitais, mente, compreensão, os 5 sentidos de percepção, e os 5 sentidos de ação. Ela é, por causa disso, livre de todas as percepções que os sentidos dão. Ela é ouvida somente como uma palavra, e sua forma, sem ser vista, somente pode ser concebida. Ela é um estado de existência que depende somente da mente. Ela é livre de toda conexão com os sentidos. Aquele estado puro deve ser alcançado somente pela compreensão. Quem o pratica devidamente alcança a Brahma. Quem o pratica parcialmente alcança a condição dos deuses, enquanto aquele que o pratica indiferentemente, toma nascimento entre brahmanas e possuidor de erudição obtém eminência. Brahmacharya é extremamente difícil de se praticar. Escute agora os meios pelos quais alguém pode praticá-lo. Aquela pessoa regenerada que se dirige a ele deve subjugar a qualidade de paixão logo que ela começa a se manifestar ou logo que ela começa a ser poderosa. Um homem que se dirigiu àquele voto não deve falar com mulheres. Ele nunca deve lançar seus olhos em uma mulher despida. A visão de mulheres, mesmo sob circunstâncias indiferentes, enche todos os homens de mente fraca com paixão. Se um homem enquanto cumprindo este voto sente um desejo por mulheres surgindo em seu coração, ele deve como uma expiação observar o voto chamado Krishna certos jejuns e também passar 3 dias na água, isto é, permanecer em um tanque ou rio com água até o queixo. Se o desejo é nutrido no curso de um sonho, se deve, mergulhando em água, repetir mentalmente por 3 vezes os 3 riks por Agamarshana. Os 3 riks começam com Ritansha, Satyansha etc. Todo brahmana que sabe suas preces matutinas e vespertinas conhece bem esses 3 riks. O homem sábio que se dirigiu à prática deste voto deve, com uma mente expandida e culta, queimar os pecados em sua mente, os quais são todos devidos à qualidade de paixão.
Como o duto que carrega o refúgio do corpo está conectado estreitamente com o corpo, assim mesmo a alma incorporada está conectada estreitamente com o corpo que a confina. Os diferentes tipos de sucos, passando pela rede de artérias, nutrem o ar e a bilis e o muco, sangue, pele e carne, intestinos e ossos e medula, e o corpo inteiro de homens. Saiba que há 10 dutos principais. Estes ajudam nas funções dos 5 sentidos. Daqueles 10 se ramificam milhares de outros dutos que são mais miúdos em forma. Como rios enchendo o oceano na estação apropriada, todos esses dutos, contendo os sucos, nutrem o corpo. Levando ao coração há um duto chamado Manova Sushumna. Ele retira de todas as partes do corpo do ser humano a semente vital que é nascida do desejo. Numerosos outros dutos, se ramificando daquele principal, se estendem por todas as partes do corpo e levando o elemento de calor causam o sentido de visão e o resto. Como a manteiga que jaz dentro do leite é batida por agitar varas, assim mesmo os desejos que são gerados na mente pela visão ou pensamento em mulheres contêm a semente vital que jaz dentro do corpo. Até no meio de nossos sonhos a paixão tendo nascimento na imaginação assalta a mente, com o resultado que o duto já citado, isto é, Manova, expulsa a semente vital nascida do desejo. O grandioso e divino Rishyatri conhece bem o assunto da geração da semente vital. Os sucos que são produzidos pelo alimento, o duto chamado Manova, e o desejo que é nascido da imaginação, esses 3 são as causas que originam a semente vital, a qual tem Indra como sua divindade presidente. A paixão que ajuda na emissão deste fluido é, portanto, chamada de Indriya. Aquelas pessoas que sabem que o curso da semente vital é a causa daquele estado pecaminoso de coisas chamado mistura de castas, são homens de paixões refreadas. Seus pecados são considerados destruídos pelo fogo, e eles nunca estão sujeitos ao renascimento. Aquele que se dirige à ação simplesmente para os propósitos de sustentar seu corpo, reduzindo com a ajuda da mente isto é, por meio de yoga os 3 atributos de bondade, paixão e ignorância a um estado de uniformidade, aquele estado de conhecimento que é independente dos sentidos, e traz em seus últimos momentos os ares vitais para o duto chamado Manova, escapa da obrigação de renascimento. Embora levar os ares vitais ao duto chamado Manova ou Sushumna seja um ato físico, sua realização se torna possível somente por um longo curso de penitências consistindo no afastamento da mente de objetos externos. A mente com certeza ganha conhecimento. É a mente que toma a forma de todas as coisas. As mentes de todas as pessoas de grande alma, alcançando o êxito pela meditação, se tornam livres do desejo, eternas, e luminosas, oniscientes e onipotentes. O conhecimento falado aqui é aquele conhecimento que é independente dos sentidos. O que o orador diz é que tal conhecimento não é mito, mas com certeza surgirá. Quando ele surge, seu possuidor vem a saber que o mundo externo, etc., é somente a mente transformada, como as visões vistas e sons ouvidos e pensamentos nutridos em um sonho. Portanto, para destruir a mente como mente, isto é, fundi-la na alma, alguém deve fazer somente atos impecáveis e, se libertando dos atributos de paixão e ignorância, ele seguramente alcançará um fim que é muito desejável. O conhecimento ordinariamente adquirido na juventude se torna enfraquecido com a decrepitude. Uma pessoa, no entanto, de compreensão madura consegue, devido a efeitos auspiciosos de vidas passadas, destruir seus desejos. O homem de compreensão madura, por destruir seus desejos, obtém aquele conhecimento que não está sujeito à decadência com a idade. Então, tal conhecimento é superior ao conhecimento adquirido de modo comum. Tal pessoa, por transcender os vínculos do corpo e dos sentidos, como um viajante cruzando um caminho cheio de obstáculos, e ultrapassando todos os defeitos que ele vê, consegue provar o néctar da emancipação. Capítulo 215. Vida de ação controlada, sentidos controlados. Bhishma disse, as criaturas vivas, por estarem ligadas aos objetos dos sentidos, os quais estão sempre repletos de males, se tornam desamparadas. Aquelas pessoas de grande alma, no entanto, que não estão ligadas a eles, alcançam o fim mais sublime.
O homem de inteligência, vendo o mundo oprimido pelos males constituídos por nascimento, morte, velhice, tristeza, doença e ansiedades, deve se esforçar para alcançar a emancipação. Ele deve ser puro em palavras, pensamentos e corpo. Ele deve ser livre de orgulho. De alma tranquila e possuidor de conhecimento, ele deve levar uma vida de mendicância e buscar felicidade sem ser vinculado a algum objeto mundano. Também, se o apego for visto possuir a mente por compaixão por criaturas, ele deve, vendo que o universo é o resultado de ações, mostrar indiferença em relação à própria compaixão. Compaixão pode às vezes levar a excesso de apego, como no caso de Bharata em direção a seu pequeno veado. O universo é o resultado de atos porque atos determinam o caráter da vida que a alma assume. No caso de Bharata, ele foi obrigado a tomar nascimento como um veado em sua vida seguinte por seus pensamentos na vida anterior terem sido centrados em um veado. Quaisquer boas ações que sejam realizadas, ou quaisquer pecados cometidos, o fazedor prova as consequências. Então se deve, em palavras, pensamentos e ações, fazer somente atos que são bons. Consegue obter felicidade aquele que pratica a abstenção de ferir outros, veracidade de palavras, honestidade em direção a todas as criaturas, e generosidade, e que nunca é negligente. Então uma pessoa, exercitando sua inteligência, deve fixar sua mente, depois de treiná-la, na paz em direção a todas as criaturas. O homem que considera a prática das virtudes enumeradas acima como o maior dever, como conducente à felicidade de todas as criaturas, e como destrutiva de todos os tipos de tristezas, é possuidor do conhecimento mais elevado, e consegue obter felicidade. Então, como já dito, se deve, exercitando a inteligência, dispor a mente, depois de treiná-la, na paz em direção a todas as criaturas. Nunca se deve pensar em fazer mal a outros. Não se deve cobiçar o que está muito acima de seu poder de alcançar. Não se deve dirigir os pensamentos para objetos que são inexistentes. Deve-se, por outro lado, dirigir a mente para o conhecimento, por tais esforços persistentes que são certos de terem êxito. Com a ajuda das declarações dos Rutis e de esforços persistentes calculados para trazer sucesso, aquele conhecimento fluirá infalivelmente. Alguém que deseja dizer boas palavras ou seguir uma religião que é purificada de toda escória, deve proferir somente a verdade que não seja repleta de qualquer malícia ou crítica. Alguém que possui um coração honrado deve proferir palavras que não sejam repletas de desonestidade, que não sejam ríspidas, nem cruéis, nem más, e que não sejam caracterizadas por loquacidade. O universo é vinculado pela palavra. O que quer que seja falado nunca é destruído e afeta permanentemente tanto a pessoa que fala quanto a que ouve, de modo que não somente em uma vida, mas no infinito curso de vidas o falador será afetado por bem ou por mal pelas palavras que escapam de seus lábios. Isto está totalmente de acordo com a descoberta da ciência moderna, tão eloquentemente e poeticamente enunciada por Babbage, da indestrutibilidade da força ou energia quando uma vez aplicada. Quão temível é a sanção a qual não é um mito sob a qual falar mal é proibido. Alguém disposto à renúncia de todos os objetos mundanos deve então proclamar, com a mente repleta de humildade e uma compreensão purificada, seus próprios atos maus. Tal autorrevelação destrói os efeitos daqueles atos e evita sua repetição. Quem se dirige à ação, impelido a isto por propensões repletas do atributo de paixão, obtém muita miséria neste mundo e ao final cai no inferno. Deve-se, portanto, praticar autodomínio em corpo, fala e mente. Pessoas ignorantes, suportando as cargas do mundo, são como ladrões carregados com seu saque de ovelhas extraviadas, segregadas de rebanhos levados para pastar. Os últimos estão sempre atentos às estradas que são desfavoráveis para eles devido à presença da vigilância do rei. De fato, como os ladrões têm que jogar fora sua pilhagem se eles desejam segurança, assim mesmo uma pessoa deve rejeitar todos os atos ditados pela paixão e ignorância se ela deseja obter felicidade.
Sem dúvida, uma pessoa que é sem desejo, que é livre dos vínculos do mundo, contente em viver em solidão, moderada em dieta, dedicada a penitências e com sentido sob controle, que tem queimado todas as suas tristezas pela aquisição de conhecimento, que tem prazer em praticar todos os detalhes da disciplina yoga, e que tem uma alma purificada, consegue, por sua mente ser recolhida em si mesma, alcançar Brahma ou emancipação. Alguém dotado de paciência e uma alma purificada, deve, sem dúvida, controlar sua compreensão. Com a compreensão assim disciplinada, deve-se em seguida controlar a mente, e então com a mente dominar os objetos dos sentidos. Após a mente ser assim trazida sob controle e os sentidos serem todos subjugados, os sentidos se tornarão luminosos e entrarão alegremente em Brahma. Quando os sentidos são recolhidos na mente, o resultado que ocorre é que Brahma se torna manifestado nela. De fato, quando os sentidos são destruídos, e a alma volta ao atributo de existência pura, ela vem a ser considerada como transformada em Brahma. Então, além disso, uma pessoa nunca deve fazer uma exibição de seu poder de yoga. Por outro lado, ela deve sempre se esforçar para dominar seus sentidos por praticar as regras de yoga. De fato, alguém dedicado à prática das regras de yoga deve fazer todos aqueles atos pelos quais a própria conduta e disposição possam se tornar puros. Sem fazer dos poderes de yoga os meios de subsistência, alguém deve antes viver de grãos de milho quebrados, feijões maduros, bolos secos de sementes das quais o óleo foi exprimido, ervas cozidas e mantidas em conserva, cevada meio madura, farinha de grãos de leguminosas fritos, frutas, e raízes, obtidos em esmolas. Refletindo sobre as características de hora e lugar, ele deve, de acordo com suas próprias inclinações, depois de um exame apropriado, cumprir votos e regras sobre jejuns. Não se deve suspender uma observância que foi iniciada. Como alguém lentamente criando um fogo, deve-se estender gradualmente uma ação que é instigada por conhecimento. Por agir dessa maneira, Brahma gradualmente brilha em alguém como o sol. A ignorância que tem o conhecimento como seu solo de apoio, estende sua influência sobre todos os três estados: vigília, sonho e sono sem sonhos. A alma tinha, antes da criação, somente conhecimento como seu atributo. Quando ignorância ou ilusão, procedendo do Brahma Supremo, tomou posse dela, a alma se tornou uma criatura comum, isto é, consciência, mente, etc. Se originaram. Esta ignorância, portanto, se estabeleceu sobre o conhecimento e transformou o caráter original da alma. O conhecimento, também, que segue a compreensão, é atacado pela ignorância. O conhecimento comum que segue a liderança da compreensão é afetado pela ignorância. O resultado disso é que a alma toma aquelas coisas que realmente surgem de si mesma como coisas diferentes de si mesma e possuindo uma existência independente. A pessoa de coração mau fracassa em obter um conhecimento da alma por considerá-la como unida com os três estados, embora na verdade ela transcenda eles todos. Quando, no entanto, ela consegue compreender os limites sob os quais os dois, isto é, a união com os três estados, e a separação deles, são manifestados, é então que ela se torna livre de apegos e alcança a emancipação. Quando tal compreensão é alcançada, uma pessoa transcende os efeitos da idade, se ergue acima das consequências de decrepitude e morte, e alcança Brahma, que é eterno, imortal, imutável, imperecível. Capítulo 216. Sonhos surgindo da mente desconectada com sentidos cansados. Bhishma disse: o yogin que deseja sempre praticar Brahmacharya impecável e que está impressionado com as imperfeições ligadas aos sonhos deve, com todo o seu coração, procurar abandonar o sono. Em sonhos, a alma incorporada, afetada pelos atributos de paixão e ignorância, parece se tornar possuidora de outro corpo e se move e age influenciada pelo desejo. Por aplicação pela aquisição de conhecimento e contínua reflexão e recapitulação, o yogin permanece sempre desperto. De fato, o yogin pode se manter desperto continuamente por se dedicar ao conhecimento. Sobre este assunto foi perguntado qual é esse estado no qual a criatura incorporada se imagina cercada por e envolvida em objetos e ações.
A verdade é que o ser incorporado, com seus sentidos realmente suspensos, ainda se considera como possuidora de corpo com todos os sentidos de conhecimento e de ação. Com relação à questão levantada, é dito que aquele mestre de yoga, chamado Ari, compreende realmente como isto acontece. Os grandes rishis dizem que a explicação oferecida por Ari é correta e consistente com a razão. Os eruditos dizem que é pelos sentidos estarem esgotados com fadiga que sonhos são experienciados por todas as criaturas. Embora os sentidos estejam suspensos à mente, no entanto, nunca desaparece ou se torna inativa e por isso surgem sonhos. Esta é citada por todos como sendo sua causa notável. Como as imaginações de uma pessoa que está desperta e engajada em ações são devidos somente ao poder criativo da mente, da mesma maneira as impressões em um sonho pertencem somente à mente. Uma pessoa com desejo e apego obtém aquelas imaginações em sonhos baseadas sobre as impressões de incontáveis vidas no passado. Nada que impressiona a mente uma vez jamais é perdido, e a alma, sendo conhecedora de todas aquelas impressões, as faz saírem da obscuridade. Qualquer um entre os três atributos de bondade, paixão e ignorância que seja ocasionado pela influência de ações passadas, e por quaisquer entre eles que a mente esteja afetada no momento de qualquer maneira, os elementos em suas formas sutis manifestam ou indicam inconformidade por meio de imagens. O sentido é este. Um atributo específico entre os três, isto é, bondade, paixão ou ignorância, é trazido à mente pela influência de atos passados, desta ou de alguma vida anterior. Aquele atributo imediatamente afeta a mente de um modo definido. O resultado disso é que os elementos em suas formas sutis realmente produzem as imagens que correspondem com ou pertencem ao atributo que afeta e a maneira na qual ele afeta a mente. Depois que as imagens foram assim produzidas, o atributo específico de bondade ou paixão ou ignorância que pode ter sido trazido por ações passadas, surge na mente e conduz ao seu último resultado, isto é, felicidade ou tristeza. Aquelas imagens tendo vento, bilis e muco como suas causas principais, as quais os homens percebem por ignorância e por causa de propensões repletas de paixão e ignorância, não podem, é dito, ser facilmente descartadas. Nada menos do que yoga pode descartá-las ou destruí-las, por elas realmente nascem de desejos gerados por atos passados. Quaisquer objetos também que uma pessoa percebe na mente enquanto desperta, através dos sentidos em um estado de clareza, são percebidos pela mente em sonhos enquanto os sentidos estão obscurecidos em relação às suas funções. A mente existe livremente em todas as coisas. Isto é devido à natureza da alma. A alma deve ser compreendida. Todos os elementos e os objetos que eles compõem existem na alma. Os mundos externo e interno são devido à consciência, a qual, por sua vez, nasce da ilusão afetando a alma. Aquilo que é chamado de mente é somente um produto da alma. O mundo externo e interno é somente o resultado da mente, como explicado em capítulos anteriores. Por isso a mente existe em todas as coisas. O que se quer dizer por todas as coisas existindo na alma é que a alma é onisciente e aquele que consegue conhecer a alma ganha onisciência. No estado chamado sono sem sonho sushupti, o corpo humano manifestado, o qual, é claro, é a porta dos sonhos, desaparece na mente. Ocupando o corpo, a mente entra na alma, a qual é manifesta, e da qual todas as coisas existentes e inexistentes dependem, e vem a ser transformada em uma testemunha desperta com certeza de compreensão. Assim, morando na consciência pura, que é a alma de todas as coisas, ela é considerada pelos eruditos como transcendendo a consciência e todas as coisas no universo. O corpo é chamado de porta dos sonhos porque o corpo é o resultado de ações passadas, e sonhos não podem ocorrer até que a alma, através de atos passados, venha a estar envolvida em um corpo. O que se quer dizer pelo corpo desaparecendo na mente é que no sono sem sonhos a mente não mais retém qualquer percepção do corpo. O corpo estando assim perdido na mente, a mente com o corpo perdido nela entra na alma, ou vem a ser recolhida nela. No sono sem sonhos os sentidos são recolhidos na mente, e a mente vem a ser recolhida na alma.
É somente a alma que então vive em seu estado de pureza original, consciência e todas as coisas que procedem dela desaparecendo naquele momento. Aquele Yojin que por desejo cobiça algum dos atributos divinos de conhecimento ou renúncia, etc., deve considerar uma mente pura como idêntica com o objeto de seu desejo. Todas as coisas dependem de uma mente ou alma pura. Isto é, a mente se tornando pura, ele ganha onisciência e onipotência. Este é o resultado alcançado por alguém que é dedicado a penitências. Aquele Yojin, no entanto, que atravessou a escuridão ou ignorância, se torna possuidor de esplendor transcendente. Quando a escuridão ou ignorância foi superada, a alma incorporada se torna o Brahma Supremo, a causa do universo. As divindades têm penitências e ritos védicos. Escuridão ou orgulho e crueldade, que é destrutiva dos primeiros, é adotada pelos Asuras. Aquele, isto é, Brahma, o qual é citado como tendo somente o conhecimento como seu atributo, é difícil de ser alcançado pelas divindades ou os Asuras. Deve ser conhecido que os atributos de bondade, paixão e ignorância pertencem às divindades e aos Asuras. A bondade é o atributo das divindades, enquanto que os dois outros pertencem aos Asuras. Brahma transcende todos aqueles atributos. Ele é conhecimento puro. Ele é imortalidade. Ele é pura refulgência. Ele é imperecível. Aquelas pessoas de almas purificadas, que conhecem Brahma, alcançam o fim mais sublime. Alguém que tem o conhecimento como seu olho pode dizer isso com a ajuda da razão e analogia. Brahma, que é indestrutível, pode ser compreendido somente por remover os sentidos e a mente dos objetos externos dentro da própria alma, isto é, por pratyahara.